que bonita que ela era. Ela tem 54 anos. Aqui no Juqueri ela já estava há 6 anos no Juqueri. Ela tem uma dignidade ainda no olhar, né? Eles não tiraram dela. Ela é um sujeita de si ainda em 50. A Aurora, quem foi, né? Eu não pude ler o prontuário dela, mas foi bom por um lado, porque quem me responde quem é a Aurora são as obras dela, né? A Aurora foi uma mulher que nasceu em 1896, em São José dos Campos, numa família, não sei, diria de classe média baixa, que talvez tivesse um sítio, mas tinha um armazém. Em algum momento ela disse que foi raptada, e em algum momento também, essa informação que tem num outro catálogo diz que ela fugiu de um casamento que ela não consentiu. Com certeza ela aparece no Rio de Janeiro em 1919, mas devia ter chegado antes, já no meio de uma certa prostituição de luxo. Isso eu sei por um documento que ela já está em 19 no Rio. Você vai vendo isso nas próprias pinturas dela, né? Uma delas está aqui no Sesc, né, que ela fala Aliança da Mulher da Vida, e ela usa essa expressão Mulher da Vida em uns 3 ou 4 quadros, né? Uma assunção, né? Ela não tem vergonha de ser. Mas por que eu estou pagando? Ela tem um quadro que diz isso. Por que as mulheres, por que as prostitutas mais velhas pagam as moléstias sexuais, as moléstias mentais? Por que ela é tão punida? O que ela fez? Qual é o crime dela para ela receber esse castigo, né? Então, é isso. Eu acho que os quadros dela dizem quem é a Aurora. Essa foi um pouco a nossa leitura, né? É uma mulher revoltada. Você vê a capa do livro, ela escreve muito às vezes, né? As palavras viram o quadro, o sujeito fica pequeno, né? Ela está descrevendo um surto que ela está tendo lá no Juqueri. Ela está pintando uma revolta de uma condição da mulher que sai do padrão burguês, ou pequeno burguês, da esposa, da mãe, que é esse tema dela, né? A gente acha que ela foi mãe, mas que ela não pôde ser mãe dos filhos dela, porque ela não era uma pessoa de respeito. Então a Aurora era essa mulher revoltada, que eu acho que a gente tenta incorporar um pouco na história da mulher, na história do feminismo, na história da maternidade, da prostituição, na história da arte. Enfim, é essa mulher, a Aurora. Então, eu já estava fazendo um pós-doutorado com o Joel Birman quando eu encontrei a Aurora. Eu estava fazendo um capítulo sobre a Patrícia Galvão, a Pagu. E tinha uma crônica que a Patrícia Galvão falava das pintoras do Juqueri, dos artistas do Juqueri. Eu achei muito interessante e eu fiquei focada nessa Aurora porque ela era prostituta. Aí um belo dia eu peguei um trem na Estação da Luz, fui até o Juqueri para ver os quadros da Aurora. Aí eu caí para trás, eram 200 quadros, muito impressionantes, que ela tematizava sexualidade, prostituição, abuso, violência, etc. Cheguei lá para o meu orientador e falei, Joel, acho que eu quero escrever sobre a Aurora, porque ela condensa alguma coisa que para mim é muito importante, né? Não só porque ela é prostituta, mas ela estava num hospício e estava pintando e escrevendo sobre a situação da mulher, sobre o que era ser mulher, ser prostituta nos anos 50 e antes, né? Ela pinta muito o passado dela. Então foi por aí que eu cheguei na Aurora e foi uma viagem. Eu li muito sobre psicanálise, mas a certa altura eu cheguei e falei para o meu supervisor, né, que é psicanalista, falei, olha, essa parte eu não vou cuidar. E daí ele se ofereceu para cuidar dessa parte no livro, por isso que ele assina o livro comigo. Tudo que eu escrevo sobre ela ou sai dos quadros ou sobre duas informações muito esparsas que eu encontrei, né, um processo que ela fez, e uma vez que ela se candidatou a ser enfermeira na Revolução de 32. E também eu acho que tem dados sobre ela que devem ter vindo do prontuário, um catálogo da exposição dos 500 anos que teve na Bienal. A primeira questão que se põe é, bom, o que é um hospício, o que são essas mulheres, por que em certa altura tinha mais mulher que homem, né, no Juqueri. Aí eu comecei a ver que tinha muito a ver com a sexualidade, ou eram mulheres que não quiseram casar, mulheres que tiveram uma depressão pós-parto, prostitutas, enfim. Então, de algum modo, essas mulheres indesejadas, né, que não eram do lar, ou
que não se comportavam sexualmente, muitas eram mandadas para o hospício, né? E a Elisa Toledo, que é uma pesquisadora da Fiocruz que fez uma tese, ela diz, no período da Aurora, 95% das lobotomias foram feitas em mulheres, né? Então tem uma coisa muito importante de gênero feminino na loucura, mas que eu não fui muito. Na Aurora eu quis trazer a questão da mulher mesmo, da história da mulher. Pela primeira vez ela está numa exposição que não tematiza arte e loucura. Ela está numa sessão de mulheres rebeldes, mulheres outras, né? São 3 quadros, né? 3 grandes temas dela. Esse aqui é uma cena de cabaré, né? Que ela escreve Aliança Superior da Mulher da Vida. O título do livro sai de quadros onde ela se intitula Mulher da Vida, ou seja, prostituta, né? Na linguagem da época. Aqui tem uma outra cena dela da infância em São José dos Campos. A gente não pode dizer que ela era abusada por um padre, mas isso está na memória dela. Ela sempre pinta muito esses figurinos, né? A criança está muito bem vestida. E finalmente, um quadro que eu acho um dos mais bonitos, que é uma criança no útero, né? Que seria um filho dela, no útero dela. Ela escreve muito nos quadros, né? E acaba, esse quadro, por exemplo, ela termina dizendo que ela foi forçada por seringas intrauterinas que estragaram o útero, a vagina e ela envelhece, né? Então ela está se remetendo, ela está falando do órgão sexual, da gravidez, da amamentação, né? É um quadro impressionante. A gente está aqui no Itaú Cultural, onde está tendo uma exposição enorme sobre o Arthur Bispo do Rosário, sobre quem eu também escrevo. Aqui é um dos estandartes dele, que está bem ao lado dos quadros da Aurora. Que tem 4 quadros da Aurora, né? Porque essa exposição tem 400 obras do Bispo, mas tem artistas relacionados a ele. Como a Aurora também era interna no hospício, ela é uma das artistas desse módulo. Esse aqui, por exemplo, ele está no livro porque a Patrícia Galvão falou dele num jornal em 50. Aí tem um quadro também que é muito interessante, que é um díptico, né? Que é do Museu Osório César, que tem a maior parte do acervo da Aurora. E tem esse outro quadro, que também é da coleção Maria Leontina, que é um quadro belíssimo, né? Que ela faz uma cena noturna numa cidade, e é bem a cara da Aurora, né? Esses figurinos, eu fico às vezes achando que ela também ficou costureira, né? Porque os figurinos dela são muito bonitos, né? Detalhados, e ela tem essa coisa de saber pintar noturnos, né? E a Maria Leontina, que guardou esses desenhos, hoje em dia o filho dela que preserva, ela está bem ao lado da Aurora, também com alguns quadros, né? Esse canto da exposição é muito especial porque tem o Bispo, a Maria Leontina e a Aurora juntos, né? A Maria Leontina é professora da Aurora e o Bispo, que também é um artista interno, como a Aurora, né? E que foi marinheiro e que morou na Lapa no mesmo ano que a Aurora morou na Lapa do Rio de Janeiro. Então é um encontro muito feliz aqui, esse cantinho da exposição. Você tem ali quadros sobre a infância, tem quadros que retratam abuso em crianças, a gente nunca sabe se é nela, retrata um pouco essa passagem da adolescência para a vida adulta, que às vezes é muito perigosa na mulher, né? Então ela fala em rapto de Aurora, ali na cidade dela no interior. Ela tem uma série de quadros retratando a prostituição. Isso é muito raro, uma narrativa de prostituta. Antigamente a gente achava que tinha sido a Gabriela Leite a primeira autora prostituta no Brasil. E eu considero hoje em dia que é a Aurora, que está falando de sexualidade feminina em 50, quando nenhuma mulher pode falar, né? Você vai ter algumas mulheres na literatura, tipo a Hilda Hilst, nas artes plásticas. Por enquanto, né, porque isso ainda é uma história que a gente está construindo, a Aurora é essa mulher que está falando sobre sexualidade feminina e sobre essa condição de violência, né, de submissão da mulher ao homem, não só da prostituta, né, mas da mulher como um todo, né. Ela está ali para o corpo da mulher ser usado e abusado conforme as necessidades masculinas. Isso ainda é atual, né, a gente vive num país feminicida, então as mulheres morrem por ser mulher e elas também eram internadas por ser mulher, né?
essa violência ela não está tão longe da gente lá no mundo da prostituição, né? Então acho que isso é uma discussão do movimento de prostitutas, né? E é uma discussão do feminismo em geral, né? A violência contra a mulher que é resultado do patriarcado. Então a Aurora, de algum modo, ela está desenhando para a gente o que é o patriarcado nos anos 50 e na primeira metade do século XX. Hoje em dia assim, a prostituição foi reconhecida como uma ocupação em 2002 pelo Ministério do Trabalho. Ela ainda está no Código Criminal, né, a casa de prostituição. Então, a Aurora ela mostra como criminalizar a prostituição é ruim para essa mulher, é ruim para as mulheres, né? Tem família, elas têm que sustentar uma família, né? E essa dissociação da prostituta com a maternidade, que a Aurora insiste em associar, né? Ela tem até um quadro que ela fala, vigiar prostitutas, assassinos e ladrões. Como se ela estivesse na mira da polícia como um assassino. A prostituta seria a marginal mulher. Quando não, quando é uma ocupação, quando é um trabalho, né? A violência que a prostituta sofre é a violência que a mulher sofre em geral, né? Porque ela é uma mulher. Lendo um pouco da bibliografia sobre arte de autoria feminina e um pouco dessa história aqui no Brasil, na década de 50, ninguém estava pintando o que a Aurora pintava. As mulheres tinham outros temas na pintura delas. Eu fico achando que tudo que ela está pintando lá em 50, esse tema da violência contra a mulher é um tema central da arte feminista. O tema da maternidade é um tema central, o tema do sexo, né, da sexualidade. Então, talvez corra o risco de ser anacrônica, mas eu acho que ela, nesse sentido, ela é vanguardista. Talvez o fato dela estar no hospício e não ter uma censura, né, e talvez estar comprometida, né, a racionalidade dela, não só pelo estado que ela está lá, mas pelos remédios que ela toma, pelo choque e tal, ela, de algum modo, diz o que muitas mulheres estão querendo dizer já naquela época, nos tais dos anos dourados. Então ela está antecipando um grito sufocado da mulher em relação à sexualidade, que já tinha começado no final do século XX, com as histéricas. Muitas histéricas estiveram nos hospícios e tal. Então a gente demorou décadas, né, para essa questão da sexualidade feminina ser mais livre e não tão. E a gente ainda tem muita luta pela frente, né? Se hoje em dia uma parte das mulheres são sexualmente livres, essa parte ainda é uma minoria, né? Acho que tem uma grande maioria das mulheres que tem a sexualidade interditada. Nesse sentido, eu entendo ela como uma artista de vanguarda. Gente, é muito chique um livro assim.